Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos. E hoje nós chegamos ao capítulo 9. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos as passagens base que utilizamos nesse nosso estudo. É importante também nós contarmos com a presença de Deus conosco para que Ele nos oriente nesse momento. E eu convido você a orar comigo nesse instante. Querido Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu estejas conosco aqui, nos orientando nesse estudo e nos ajudando a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no capítulo 9 do livro de Romanos. Leremos do verso 5 ao 8 e também o verso 27. A palavra de Deus então nos diz o seguinte: deles são os patriarcas, se referindo ao povo judeu. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. E no verso 27 nós concluímos essa leitura, dizendo o seguinte: mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Em Romanos, no capítulo 9, Paulo, autor dessa epístola, tem a soberania de Deus como tema principal. Nesse capítulo, juntamente com os temas dos capítulos 10 a 11, alguns estudiosos identificam haver um paralelo entre as relações de Deus com Israel como nação e suas relações com pessoas individualmente. Contudo, esse paralelo precisa ser visto com cautela, pois dependendo do viés teológico do leitor, ele poderá ser usado como argumento de que a salvação só ocorre para predestinados, assunto muito controverso. Um exemplo dessa forma de pensamento é dizer que, da mesma forma que Deus elegeu Israel para ser seu povo, ele elege pessoas para serem salvas. Melhor seria dizer que esse paralelo tem sentido, mas apenas na perspectiva do serviço. Ou seja, da mesma forma que Deus elegeu Israel para ser a nação pela qual o Messias viria, ele chama pessoas para o serviço. A Bíblia anuncia que a salvação, tanto de Israel quanto de qualquer pessoa, não se dá por elas terem sido eleitas, ou por pertencerem a algum grupo étnico ou algum outro grupo qualquer, mas por conta de cada um individualmente aceitar a salvação oferecida pelo Messias Cristo Jesus. E aí uma pergunta: a qual Israel Paulo está se referindo nos capítulos 9 a 11 de Romanos? Procurando entender o significado da menção a Israel nesses capítulos, vale perguntar se Israel aqui se refere apenas ao Israel étnico ou diz respeito a um Israel espiritual formado por todos os que aceitam Jesus como Salvador. Importante observar que a palavra de Deus nos ensina que ninguém estará salvo se permanecer confiando em sua própria justiça para obter salvação. No caso do Israel étnico ou Israel político, ele não estará salvo se permanecer tentando usar a lei mosaica para isso, em vez de crer pela fé no Messias de Deus, Jesus de Nazaré, que veio ao mundo salvar todo aquele que nele crê, conforme nós lemos lá em João 3,16. No próximo quadro, vemos algumas questões
que Paulo apresenta em Romanos 9 e suas soluções. Nesse capítulo, Paulo aborda um dilema teológico ou talvez um dilema emocional também. Qual é esse dilema? Se as promessas de Deus foram feitas a Israel, por que a maioria do povo judeu não aceitou o Messias? A seguir, identificaremos as questões centrais que Paulo levanta nesse capítulo 9 e os desdobramentos disso. Em primeiro lugar, a questão da suposta falha da palavra de Deus. A palavra de Deus teria falhado? A pergunta aparece por conta de um falso dilema, motivado pela aparente contradição entre as promessas do Antigo Testamento e a realidade da rejeição de Jesus por Israel. Se o povo escolhido não creu em Jesus, isso indicaria que a promessa de Deus teria falhado? Se Deus falhou nesse caso, não poderia falhar conosco também? Como solução ou resposta a esse questionamento, Paulo redefine quem é o verdadeiro Israel. Ele pergunta, ele argumenta que nem todos os de Israel são de fato os israelitas. Isso aparece lá nos versos 6 e 7. A descendência física não garante a herança espiritual. Ele usa os exemplos de Isaque, escolhido em vez de Ismael, e Jacó, escolhido em vez de Esaú. Com isso, ele indica que as escolhas que Deus faz em termos de pessoas dependem de sua própria escolha e não da linhagem biológica do escolhido. Vale notar que estamos falando aqui de escolha para o serviço e não escolha para a salvação. Por exemplo, Deus escolheu o Israel étnico para ser o povo através do qual o Messias viria. Ele não escolheu Israel para ser salvo por ser um grupo étnico específico, mas para ter um papel relevante no processo de redenção que Deus estabeleceu para todas as raças, tribos e nações. Um segundo ponto é que a questão da justiça de Deus vale nós prestarmos atenção. Ao dizer que Deus escolhe uns e não outros, antes mesmo de nascerem, como o caso de Jacó e Esaú, surge o questionamento. Deus estaria sendo injusto nesses casos? Uma primeira forma de responder a essa pergunta é observar que esse argumento de escolha não se aplica nem à salvação pessoal de Jacó e nem à salvação pessoal de Esaú, mas sim à soberania de Deus em fazer escolhas. Paulo responde a esse tema afirmando quanto à soberania absoluta do Criador. Para isso, ele usa a metáfora do oleiro e do barro, dizendo que o barro não tem o direito de questionar o oleiro, ou seja, a criatura não tem o direito de questionar o Criador. Ele segue dizendo que Deus exerce misericórdia sobre quem ele quer e também endurece quem ele quer, visando demonstrar tanto a sua ira contra o pecado, quanto a riqueza de sua glória. Um terceiro ponto é a questão do tropeço de Israel. Por que os gentios que não buscavam a justiça a alcançaram, enquanto Israel, que seguia a lei, não a atingiu? Paulo responde a essa questão dizendo que o problema base foi que Israel buscou a justiça pelas obras da lei e não pela fé. Ao fazerem isso, tropeçaram na pedra de tropeço, Jesus. Paulo explica que a solução sempre foi a fé, sendo que a lei serviu apenas para mostrar a necessidade de um Salvador. Mas Israel tentou transformá-la em um meio de autojustificação. No próximo quadro, vale observar que o conceito de liberdade é algo intrínseco à natureza humana. A liberdade, ela aparece em suas várias expressões. Ela tem sido muito buscada, desejada e mesmo exigida. Uma das manifestações mais relevantes da liberdade é poder fazer escolhas. As pessoas querem escolher o que comprar, eleger seus dirigentes, externar suas opiniões, querem poder ir e vir. Querem ter a liberdade de adotar suas filosofias, suas religiões e dispor sobre o que fazer de suas existências.
Sob o aspecto da doutrina cristã, o ser humano é livre para escolher o seu caminho. Isso não quer dizer, porém, que todos esses caminhos são bons e corretos, mas tão somente que a pessoa é livre para escolher os caminhos, assumindo, obviamente, as consequências decorrentes dessa escolha. Um ponto a observar é que Deus também faz escolhas. A partir dos relatos do Antigo Testamento, aprendemos, por exemplo, que ele escolheu formar o povo de Israel e fazer um pacto com eles. Esse pacto começa com a chamada de Abraão. Como mencionado, Israel foi escolhido para ser o povo através do qual o Messias haveria de vir e salvar todas as pessoas que nele crescem pela fé. Essa escolha foi uma iniciativa de Deus, livre e soberana, baseada na graça e na misericórdia dele, e não nos méritos de Abraão ou de seus descendentes. A escolha de Israel teve um objetivo de serviço. Dentro do seu pacto com Israel, além de Abraão, Deus escolheu ou elegeu certos indivíduos para realizarem missões específicas, tais como Moisés, Davi, Salomão, certos reis e profetas. Quando chegamos ao Novo Testamento, novamente encontramos Deus escolhendo ou elegendo pessoas, tais como os 12 discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo e outros. O conceito de pessoas eleitas por Deus se amplia, aplicando-se a crentes de um modo geral. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13, nós lemos: "Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade." A partir desses versículos e desse versículo e algumas outras passagens, alguns teólogos passaram a desenvolver as doutrinas da eleição e da predestinação. Essas doutrinas têm colocado calvinistas, batistas tradicionais e outros grupos em terrenos distintos em termos de salvação, ensejando inúmeros debates. Quais são as principais questões advindas dos debates sobre predestinação? Aqui temos 5 perguntas. A doutrina da eleição não seria o mesmo que fatalismo? A Bíblia estaria ensinando dupla predestinação, isto é, que uns são escolhidos para a salvação e outros para a danação eterna? Se a salvação é baseada na eleição, de que adianta pregar o Evangelho? Se Deus é amor, por que ele criaria pessoas destinadas à perdição sem chance de serem salvas? Se Deus predestina uns para serem salvos e outros para a perdição, onde está a responsabilidade e a liberdade das pessoas em escolherem seus caminhos? No próximo quadro, uma pergunta fundamental: predestinados ou livres para escolher? Aqueles que defendem a doutrina da eleição e predestinação usam esse capítulo 9 de Romanos como base para alguns de seus argumentos. Os argumentos consideram 3 episódios mencionados no capítulo: o caso de Jacó e Esaú, o endurecimento do faraó do Egito e a metáfora do oleiro e do barro. No primeiro caso, Deus escolheu Jacó e não Esaú, e no segundo endureceu o coração do faraó quando da libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito. Veremos que tanto no caso de Esaú quanto no caso do faraó, Deus vai usá-los a partir do que eles mesmos se tornaram por suas próprias decisões. O primeiro caso de Jacó e Esaú. É fato que Jacó, mesmo não sendo o primogênito, foi escolhido para receber a herança de seu pai Isaque, enquanto Esaú foi preterido. Isso não significa, porém, que Esaú fosse de antemão condenado à perdição eterna. Saber o contexto nos ajuda a entender isso. Qual era ele? Qual era o contexto? Esaú, como o irmão mais velho, tinha o direito à primogenitura.
Nos tempos do Antigo Testamento, isso significava não só receber toda a herança do pai, mas também assumir o papel de líder espiritual da família, responsabilizando-se por manter os compromissos do pacto com Deus. Esse tema, porém, não era assunto de interesse de Esaú. Uma prova disso é que ele vende ao seu irmão Jacó seu direito à primogenitura por um mero prato de lentilhas. O que Deus pretendeu ensinar ao permitir esse desdobramento foi o contraste entre o que é da carne e o que é do espírito, ou ainda o contraste das tradições e direitos de herança versus a graça que Deus nos concede. Não há registro que Esaú tenha sido salvo ou não. O objetivo desse episódio não foi mostrar que Jacó seria salvo e que Esaú se perderia, mas sim que o mais velho serviria ao mais novo. Isso mostra que Deus não leva em conta hereditariedade quando derrama suas bênçãos, mas o faz inteiramente baseado em sua graça. Os judeus do tempo de Paulo acreditavam que tinham direito à salvação por serem povo escolhido e descendentes de Abraão, ou seja, criam ser eleitos para a salvação pela herança que possuíam. Paulo lhes mostra que Deus escolhera Jacó a despeito dele não ter direito à primogenitura e à herança. Assim também, os judeus só seriam salvos se considerassem a graça de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. No caso do faraó, rei do Egito, Deus afirma lá em Êxodo capítulo 7, verso 3, onde lemos: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Vale notar, todavia, que o coração do faraó só foi endurecido por Deus após o próprio rei ter quebrado 9 vezes promessas feitas a Javé através de Moisés. Por 9 vezes, ele se recusou a atender às solicitações de Moisés para que o povo fosse liberto. Dessa forma, o rei do Egito estava demonstrando suas verdadeiras intenções. Em Êxodo capítulo 5, verso 2, encontramos o seguinte texto: Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Em algumas situações, ao longo da narrativa bíblica, encontramos Deus fazendo com que o obstinado e rebelde endureça ainda mais o seu coração. Mas isso sempre ocorre dentro de um propósito. Nesse caso, foi para permitir levar a crise ao ponto de ruptura. Mas que crise? A crise referente ao livramento do povo de Israel da escravidão do Egito, de modo a poder resolver um problema que durava cerca de 400 anos. Analisando inúmeros episódios ao longo das Escrituras, o que vamos encontrar é um Deus longânimo, sempre pronto a mostrar sua misericórdia para aqueles que o procuram pela fé. No próximo quadro, qual o significado do remanescente que aparece em Romanos capítulo 9, verso 27? O conceito de remanescente nos ajuda a entender a continuidade do plano de salvação que Deus estabeleceu e que tem se desdobrado ao longo da história. O texto diz: Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Quem é esse remanescente que será salvo? A seguir tentaremos responder a essa pergunta no contexto do Novo Testamento e no contexto atual. O primeiro argumento é relacionado a uma pergunta: quem era esse remanescente no contexto do Novo Testamento? O apóstolo Paulo está citando o profeta Isaías para explicar por que nem todos os descendentes físicos de Abraão aceitaram o Messias Jesus. O remanescente não é um novo grupo que substitui Israel, mas a continuação do verdadeiro Israel. Mas qual Israel?
No tempo de Paulo, esse remanescente era formado pelos judeus que creram em Jesus como o Messias, como o ocorrido com os apóstolos. A segunda pergunta é: quem é esse remanescente hoje? Uma das linhas de interpretação sobre quem é o remanescente hoje é considerar a igreja em um sentido amplo como um Israel espiritual, composto pelos crentes que aceitam Jesus, sejam eles judeus ou gentios de qualquer raça. O termo também pode ser usado para descrever grupos de cristãos em geral que têm se mantido fiel às doutrinas bíblicas ao longo da história, a despeito do secularismo ou declínio espiritual. Uma nota interessante é sobre um desses grupos que tem chamado nossa atenção atualmente. São os judeus messiânicos, que reconhecem e aceitam Jesus como o Messias esperado. Estima-se existir mais de 300 congregações messiânicas em Israel, com um número de seguidores que deve estar chegando perto de 30 mil pessoas. As congregações costumam ser chamadas sinagogas, ou Kehilá, que em hebraico significa comunidade ou congregação. Os judeus messiânicos unem as promessas da antiga aliança ao cumprimento da nova. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. É verdade que Deus é soberano ao conceder graça e misericórdia a quem Ele quer. Romanos 9,15 cita a palavra de Deus em Êxodo 33,19, quando diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Essa verdade, entretanto, ela não vem sozinha, pois que há diversos outros textos na Bíblia onde é mostrado que a misericórdia do Senhor está disponível para todos e que a misericórdia jamais é recusada a quem a busca de verdade. Mais à frente, por exemplo, nessa mesma epístola aos Romanos, no capítulo 10, versos 12 e 13, nós lemos: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em João 3,16, lemos ainda uma passagem muito conhecida: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses textos e outros não falam que somente os eleitos terão a vida eterna, mas sim que todos os que crerem em Jesus de Nazaré, o Messias de Deus como Salvador de suas vidas. A verdade mais importante na teologia cristã é que Deus é amor e que Ele quer que o maior número de pessoas, o maior número possível de pessoas, possa ser salva, mediante a fé em Jesus como Salvador. A Bíblia, do começo ao fim, foi escrita para mostrar o propósito de Deus em redimir o ser humano, dando-lhe a oportunidade de passar a vida eterna na presença do Deus Criador e sustentador do universo. Esta oportunidade é dada a todos e de graça. O último apelo que encontramos nas Escrituras é em Apocalipse 22:17. Ele diz que é algo inequívoco, afirma de forma inequívoca o seguinte: ele diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Você, querido amigo, querido participante desse estudo, é livre para escolher ser salvo por Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Basta você querer e aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, você vê o panorama desta série de estudos sobre o livro de Romanos. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade. Até lá!